falou o quanto o nome dele é poderoso. Que o nome de Jesus, ele acalma tempestades, que o nome de Jesus tira o medo. E agora no final a gente falou que basta um toque dele. Que se ele tocar a mim, se ele tocar em você, a gente nunca mais seríamos ou seremos os mesmos. Ele é poderoso, o nome dele é poderoso e o toque dele é poderoso. Só faltou mais uma coisa. Se eles cantassem aquela canção lá antigona, né? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã. Que aí ele é poderoso, o nome dele é poderoso, o toque dele é poderoso. E ele está aqui, o que que falta, irmão? Você entende isso? Embora a gente não tenha cantado que Deus está aqui, ele está. Amém que Deus está aqui? Amém que se ele está aqui de fato, se você acredita nisso, se você acredita que todo o poder está nas mãos dele, se você acredita que diante do nome de Jesus tem que se dobrar todo o joelho, que basta um toque dele, tudo muda. Irmão, não há necessidade de a gente viver sofrendo, de a gente viver angustiado, de a gente viver com medo, de a gente viver preocupado. Você pode fazer comigo nessa noite como um ato simbólico? Você pode tocar aqui no ombro de quem está do seu lado assim, ó. Isso, do lado e do outro. Esse é um simbolismo mesmo. Até porque o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. Se o Espírito Santo está dentro de você, irmão, o seu toque é um toque de Deus também. Você entende isso? Então toca aqui agora e você vai orar por ele. Vamos orar uns pelos outros nessa hora. Vamos começar a dizer: Senhor, toca na vida do meu irmão. Abre a sua boca mesmo. Pastor, eu não sou crente. Tu vai aprender a orar hoje mesmo sem ser crente. Tu vai falar: Deus, eu não sei fazer isso, é a primeira vez na minha vida. Abençoa essa pessoa que está do meu lado. Derrama da tua presença. Se quiser, repete o que eu falo, se você não souber orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros nessa hora. Eu oro, Deus, pela vida do meu irmão, Senhor. Que o teu amor seja derramado sobre a vida dele. Deus, se ele estiver enfrentando algum obstáculo, Pai, o teu nome é poderoso. E diante do seu nome tem que se render, Deus, tudo. Pai, que o obstáculo que meu irmão estiver enfrentando, que ele venha cair em nome de Jesus. Deus, tu és poderoso, não há em ti limitações. E eu te peço, Pai, faça um milagre. Faça, Deus, se tiver alguém nessa noite precisando de um milagre. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos em um Deus que remove montanhas, num Deus que acalma tempestades, num Deus que traz paz para um coração aflito, num Deus que traz alegria para um coração triste, um Deus que traz esperança para o desesperançado. E é isso que eu peço nessa hora, Deus, sobre a tua igreja. Oh Espírito Santo, eu peço do teu amor, da tua alegria, da tua graça. Eu peço que derrama, Deus, da tua unção. Deus, eu peço que abra portas de emprego. Eu peço, Senhor, oh Deus, que batiza com teu Espírito. Eu peço que derrame dos teus dons. Eu peço, Pai, eu peço que tire todo o embaraço, toda a confusão, todo o medo. Eu peço, Deus, que não haja espaço para depressão, para estresse, para ansiedade, para angústia. Em nome de Jesus, que a cura do Senhor seja uma realidade nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Tenha teu coração aberto para isso, para continuar ouvindo a voz dele. Amém? Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Érica. Glória a Deus. Nós, hoje cedo, nós começamos a falar sobre como agradar a Deus. Iniciamos pela manhã e vamos terminar agora à noite o mesmo tema, como agradar a Deus. Eu disse pela manhã que sempre que está se aproximando o final do ano,
seja o mês de dezembro ou o início do ano, no mês de janeiro, eu costumo falar de 2 temas. Ou uma palavra de esperança para um ano que vai se iniciar, né, aquela palavra de incentivo para que a gente comece o ano com uma expectativa, com uma meta, com sonhos, com alvos. Ou eu trago uma palavra que é um desafio para a gente. Hoje de manhã, na verdade de manhã e à noite, eu estou trazendo essa segunda temática, que é uma palavra de desafio para que a gente comece o ano melhor do que nós somos. A ideia de crescimento também, para que 2023, o meu relacionamento com Deus, ele seja mais profundo do que foi agora em 2022. O Rafael até me lembrou que esse ano é o ano da retomada. Então, há de se esperar que a gente melhore, que a gente cresça, que a gente retome o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa busca. E é disso que eu estou falando. Eu comecei a falar de manhã sobre como agradar a Deus. Eu falei de 2 pilares que precisa estar na nossa mente para compreender a maneira correta de agradar ao Senhor. Agora à noite eu vou falar de forma mais direta, específica, o que fazer. Mas de manhã, esses 2 pilares, para quem não veio, para o domingueiro da noite, que ficou dormindo, eu podia deixar você, vai ter que assistir em casa, para poder saber. Mas aí tudo que eu vou falar aqui depois vai vir de encontro, porque eu vou falar de amor, vou falar de perdão, vou falar de bondade. Então eu não posso começar sendo mal, dizendo, você tem que ver mesmo, bem feito, porque faltou. Eu não posso ser assim, eu tenho que ser bondoso. Pelo menos hoje. Domingo que vem eu fico diferente, mas hoje eu tenho que ser bom. Então eu vou falar de novo para você os 2 pilares. Né? Eu sei que quem veio de manhã fala não, pastor, eu já vim, eu já sei. Mas você tem que ser bondoso também. Você também tem que falar, pastor, fala, tadinho do meu irmão, não veio. Ficou dormindo até 11 horas. Mas, te falar, os 2 pilares, para se você que não veio de manhã, para que você aprenda como agradar ao Senhor, o primeiro é você ter fome e sede disso. Cantamos aqui também muito sobre isso, sobre termos fome e sede. Não é fome e sede pela salvação em si, mas é fome e sede por agradar a Deus, a gente querer agradar ao Senhor. Então, se eu não tiver isso aqui dentro de mim, eu até dei o exemplo, que se a gente já tiver saciado, né, imagina que hoje à noite, vou mudar o exemplo, para o pessoal de manhã não falar que eu repeti. Hoje à noite, acabar o culto, agora 19h08, Rafael pegou meu tempo todo hoje, hein? 19h08, aí tu vai sair daqui 20 horas mais ou menos, 20h10, aí você vai passar na praça aqui da esquina, vai comer não tem aquele x-tudão, bonito, irmão, muito bacon caindo assim do lado, aquele cheiro desse tamanho, de ketchup, maionese, e 2 carnes, 2 ovos, não tem, que você não consegue, não cabe na boca, você tem que morder a parte de cima e depois a parte de baixo, que não cabe, aí tu comeu esse hamburgão aí, tua barriga está como? A única coisa que cabe depois de um sanduíche desse é um copo de açaí, porque eu acho que o estômago ele tem compartimentos diferentes. Não cabe mais nada, mas se tiver um açaí, daquele da polpa, batido na hora, aí tem um espaço, não sei como, tem um espaço reservado para o açaí. Mas tu comeu o hamburgão lá e comeu o açaí. Bem, uma pessoa normal estaria como, irmão? Satisfeita, saciada. Aí quando você chega em casa, você descobre que fizeram uma surpresa para você. Fizeram um churrascão lá. Pô, também tem um espaço para o churrasco, não tem? Mas na verdade, aqui, na pessoa normal não tem não, né? Aí tu chegou lá, embora aquele cheirinho, a gordurinha da picanha, embora você pode até dar uma beliscada, porque o olho é maior que a cara. Eu sei, é pecado de gula, mas mesmo assim a gente não aguenta. Você dá até uma beliscadinha. Agora você está com fome? A tua fome já foi. Você vai aproveitar o máximo daquele churrasco? Você não aproveita. Por que você não aproveita? Porque você já encheu a sua barriga, você já está saciado. Então, quando a gente está na presença do Senhor, a gente precisa ter fome. A gente precisa ter sede. Porque se eu vir para a casa de Deus, se eu estiver orando, já saciado, eu não quero, eu não como, eu só dou uma beliscada. Eu sento na mesa e me dá até enjoo, eu já quero sair. Para eu sentar e me deliciar e ficar ali horas. O exemplo que eu dei cedo foi quando a gente vai para uma churrascaria. Está marcado o encontro 7h da noite. Como é que você faz durante o dia, irmão? Não come nada. É mais ou menos assim que a gente tem que vir. A gente tem que vir com fome para poder aproveitar.
mas a verdade é que a gente se lambuza com os manjares do mundo. A verdade é que Jesus falou que, né, quando Satanás oferece para ele transformar pães em pedra, não, pedras em pães, Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mas a gente não, a gente é verdade, quer comer lá o pão que Satanás lá quis transformar. A gente quer se saciar. E eu falei, muitas das vezes a gente fica saciado da nossa própria carnalidade. Fica saciado de ver coisas que não deveria, de falar, de fofocar, de não perdoar, de mentir, de negligenciar Deus e a sua palavra. Então quando a gente chega aqui na igreja, a gente chega como? Cheio. Mas cheio de quê? De porcaria. Tem quando você fala para a criança, está comendo besteira, porque come o que não é nutritivo. É isso que a gente faz muitas das vezes. Então, eu preciso vir para a casa do Senhor como? Sedento. Vazio de coisas ruins, sim. Sedento por Deus. Para querer comer desse alimento espiritual que é a própria palavra dele. Esse foi o primeiro pilar. E o segundo pilar, que nós não podemos confundir agradar a Deus com merecimento, com ser amado por Ele, ou com eu vou receber algo de Deus se eu o agradar. E o exemplo que eu dei foi de um filho. Quem é pai aqui sabe muito bem disso, que o amor pelo nosso filho, ele não muda se o nosso filho, por exemplo, nos desobedecer. Eu mandei ele fazer uma coisa, ele fez outra. Eu fico feliz com isso, irmão? Não, eu fico triste. Mas eu deixo de amá-lo? Também não. Eu dei o exemplo da escola, né, que eu acho que é o melhor exemplo. Meu filho chega para mim, me mostra o boletim dele e está tudo com nota baixa. Aí a diretora me chama e fala que ele vai ser reprovado, porque ele não estava estudando, não fazia os exercícios, ficava conversando na sala de aula. Eu vou ficar como, irmão? Irado. Vou ficar, moleque, vem cá que eu estou pagando essa escola aqui o mês todo e você não está estudando. Eu vou ficar feliz? Não. Eu vou amar ele menos? Eu vou expulsar ele de casa? Eu vou dizer, agora tu não vai comer mais, agora tu vai dormir na rua, agora você não é mais meu filho, eu faço isso? Na verdade, o meu amor por ele é tão grande que essa raiva, esse sentimento que eu fico pelo que ele fez, é justamente por causa do meu amor, porque eu sei que ele está indo para um caminho errado, eu sei que ele está fazendo a coisa errada, e o meu amor por ele é tamanho que eu quero que ele faça o que é certo. Então, o agradar a Deus não tem nada a ver com amor. Agora, meu filho me agradou, tirando notas ruins, sendo desobediente. Se ele quiser me agradar, ele precisa mudar de postura. Amém ou não amém? Ele precisa agir de forma diferente. Ele precisa pagar um preço, o preço de não ficar na internet e ficar estudando. Ele precisa pagar um preço, porque para fazer o que agrada, custa. E ele precisa fazer isso se ele quiser me agradar. Quem aqui quer agradar a Deus? É a pergunta. Se você quer agradar a Deus, irmão, tem que mudar a tua postura. Você precisa começar a fazer. Aí nós lemos, que foi o texto de abertura, que eu não vou ler de novo, em Efésios 5, versículo 10, que diz, procurem agradar ao Senhor. Paulo dá essa ordem. Procurem agradar a Deus. Se empenhem, discernam o que o agrada. A Bíblia, a mensagem, fala para a gente procurar agradar ao Senhor, para falar assim, encontre o que agrade o Senhor e comece a praticar. Então nós somos convocados a isso, a esse chamamento. E foi isso que nós falamos de forma reduzida hoje pela manhã. Agora à noite, eu quero falar de algumas dicas, de algumas coisas que nós precisamos começar a fazer, de alguma postura que nós temos que começar a tomar agora, no finalzinho do ano, mas principalmente no início de 2023, a fim de que a gente tenha uma vida que agrade mais a Deus. E eu falei que nós temos que também deixar de fazer outras. Eu já queria até citar isso. Vale a pena a gente definir, porque Romanos 8, Paulo vai falar que quem anda na carne não agrada ao Senhor. Então, se eu ando na carne, eu estou desagradando a Deus. Então, eu preciso fazer aquilo que agrada ao Senhor e preciso deixar de fazer aquilo que não o agrada. Amém ou não amém? Então, se por um lado eu faço o que agrada a Deus, por outro lado eu tenho que deixar de fazer o que desagrada a Ele. Isso é o correto. Quando a gente vai ver definição de pecado,
Tem a definição clássica, né, que é errar, pecado é errar o alvo, pecado tem a ver com essa conotação. Mas Tiago ele é muito preciso quando ele vai definir para a gente o que é pecado. Ou seja, fazer o que desagrada a Deus. Ele dá para a gente duas definições. O problema é que a igreja se prende muito à primeira definição e não à segunda. Só que quando eu me prendo só à primeira definição, eu estou fazendo só a metade do que Deus manda, só 50%. Tiago, ele fala no capítulo 1, ele fala a respeito de tentação. Ele fala que nós somos tentados, de que maneira? Quem lembra? Quando somos atraídos e engodados, ou seduzidos. Pelo quê? Pela nossa própria... Aí as versões antigas que a gente decorou é pela nossa própria concupiscência. Mas pela nossa própria vontade, pelo aquilo que a gente gosta. Por isso que a tentação, ela é diferente. Eu sou tentado com uma coisa que não necessariamente vocês são. Cada um é tentado naquilo que gosta. Aquilo que é agradável a você. Aquilo que você quer. É naquilo que você é tentado. Então nós somos, quando a gente é atraído, quando a gente é seduzido pelaquilo que a gente gosta, é onde surge a tentação. O tentador está de olho. Olha, é disso que ele gosta, e isso não é certo, isso é errado, mas ele gosta, ela gosta. Então, no momento oportuno, o que ele vai colocar diante de mim? Aquilo. A pessoa que tem, por exemplo, um problema com dinheiro, a pessoa teve um problema antes de se converter, tem problema, dificuldade, pega as coisas. A pessoa não tem dificuldade, por exemplo, com bebida, nunca bebeu, não gosta. Satanás vai botar lá uma bebida para aquela pessoa? O que Satanás vai botar para ela? O dinheiro, porque é aquilo que ela tem dificuldade. Pessoa que tem dificuldade com jogo, sempre vai ter oportunidade. Está pagando agora 10-1. Sempre vai vir para aquela pessoa a oportunidade de jogar. Por quê? Porque é onde a pessoa tem dificuldade, é aquilo que ela gosta. Assim que nós somos tentados. Então a primeira definição é isso. Aí Tiago continua. Quando somos tentados e atraídos pela nossa própria concupiscência. Ele diz que uma vez que a gente foi atraído, quando a gente cede, quando a gente pratica aquilo, a tentação, então ele vai gerar o pecado, que em seguida também gera junto com ele a morte. Ou seja, o pecado vem, não quando eu sou tentado. Então ser tentado é pecado? Não. Quando que é pecado? Quando eu cedo àquela tentação. A tentação vem, quando eu resisto a ela, eu não pequei. Agora, quando a tentação vem e eu cedo, afinal de contas, Jesus nunca pecou. Mas ele foi tentado? Hebreus fala que ele foi tentado em tudo. Jesus ele foi tentado, mas ele nunca cedeu à tentação. Logo, ele nunca pecou. Então essa é a primeira definição que Tiago dá de pecado. Só que tem uma segunda que Tiago dá, e essa pouquíssimas vezes a gente fala. Tiago fala assim, logo nos versículos posteriores, que, depois eu falo as referências para vocês, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, completa para mim, alguém conhece esse versículo? Peca. Olha, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca ou comete pecado. Olha aí. Então, o que Tiago está me dizendo? Douglas, Igreja Nova Vida de Éden, você peca quando você faz o que não deve e quando você não faz o que deve. Então, se você está fazendo o que não deve, está pecando, está desagradando a Deus. Quando você não faz o que deve, está pecando, está desagradando a Deus. Então, quer agradar a Deus? Não faça o que não deve e faça o que deve fazer. Confundiu ou não? Ficou claro? Todo mundo caminhou comigo até aqui? Então é isso que a gente precisa saber. Aí eu comentei de manhã que uma dica muito grande que nós precisamos fazer é não cometer o maior de todos os pecados. Se nós não cometermos o maior de todos os pecados, a gente está no caminho certo de agradar a Deus. E nós vamos descobrir que pecado é esse. Mas antes vamos falar o que agrada. Hebreus 11:6 diz o seguinte. Porém, Hebreus 11:6, texto conhecidíssimo. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso de fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, por motivo. Sabe por quê que é impossível agradar a Deus? Porque é necessário, não é uma coisa opcional, é uma necessidade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu e você, né? A gente não se aproxima de Deus, irmão? Não estamos vindo na igreja para isso, nos aproximar dele, sermos íntimos a ele. Ele fala, é necessário, é uma coisa imprescindível, que a gente, ao nos aproximarmos dele, creiamos que ele existe. Isso é ter fé, fé é crer. Eu tenho que crer que ele existe, claro. Se a gente não crê que ele existe, o que a gente está fazendo aqui? Crer que ele existe, mas não é só isso. Eu tenho que crer que ele existe, que ele recompensa todos aqueles que o buscam. E buscar a Deus requer um esforço. Agradar a Deus requer um esforço. Aí eu me aproximo de Deus em fé, sabendo, Senhor, o Senhor existe mais do que isso. O Senhor é poderoso para me abençoar, para me presentear, para me curar, para me salvar, para me libertar, para trazer paz. Então eu tenho que crer nessa convicção. Quando eu faço isso, eu agrado a Deus. E uma outra implicação da questão de fé é entender que tudo que eu preciso fazer tem que ser tendo a fé como base. Aqui em Hebreus 11, eu não vou ler, mas em Hebreus 11 a gente fala dos heróis da fé. A gente começa a ver a descrição de todos os heróis do Antigo Testamento, Abraão, Abel, a gente começa a ver Noé, Isaac, Jacó, Davi, a gente começa a ver esses homens, Enoque, a gente começa a ver que tudo que eles obtiveram foi através da fé. Aí tem na Bíblia ali lá para o verso 6... para frente, tem alguns detalhes muito interessantes. O autor aos Hebreus chama a nossa atenção de que eles enfrentaram tudo o que eles tinham enfrentado, porque eles tinham a visão, eles tinham os olhos dele, eles sabiam que eles estavam nesse mundo de passagem. Eles sabiam que esse tempo que eles estavam nessa terra era passageiro, que a pátria deles não era aqui, que o que tinha guardado para eles era uma pátria celestial. O autor aos Hebreus falam que eles eram peregrinos. Peregrino é aquele camarada que anda numa terra que não é dele. Então olha a consciência deles, olha por que eles viviam em fé. Aí depois o autor aos Hebreus vai descrevendo como que eles venceram a força do fogo, como eles fecharam a boca de leões. Não fala o nome das pessoas, mas a gente já entende, né? Quem que venceu a força do fogo? Se referindo provavelmente a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem fechou a boca dos leões? Se referindo provavelmente a Daniel. Aí ele começa a descrever grandes homens que venceram. Por quê? Porque eles estavam aqui falando, aconteça o que acontecer, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram. Ó rei, fique sabendo o seguinte, nosso Deus ele é poderoso, se quiser ele nos tira dessa fornalha, mas se ele não quiser também, problema, todavia não nos curvaremos diante do Senhor nem da sua estátua. Tipo, não importa, eu não sou daqui, tem algo maior me aguardando no céu, eu não estou preocupado com isso aqui. Qual era a única preocupação de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Davi, Salomão, de Davi? Qual era a preocupação deles? Agradar a Deus. Ponto. Se não me curvando diante dessa estátua, eu agrado a Deus, se vai me jogar aqui, se não vai, se ele vai me livrar, se ele não vai, não importa. O importante é que ele está sendo agradado. Se vai me jogar na cova dos leões, os leões vão me comer, se não vão me comer, se eu vou sair vivo, se eu vou sair morto, não importa. Eu não vou deixar de orar 3 vezes ao dia, como Daniel fez. Não vou deixar de orar. Sempre que eu leio a história de Daniel, irmão, eu fico inquieto. Eu falei aqui quando preguei sobre Daniel, eu fico inquieto. Sabe por quê? Bastava ele fechar a janela. Porque as pessoas que estavam vendo ele orar, porque ele orava de janela aberta. Bastava ele botar uma cortininha, um preguinho e fechar. Mas ele orava com a janela aberta. Ele, como era importante, eu acredito que ele escolheu aquele quarto intencional, porque da janela eles oravam sempre olhando para Jerusalém. Eles faziam isso, eles se curvavam diante de Jerusalém e oravam lá. Até hoje tem gente que faz isso, israelitas que estão em outros lugares, sabem geograficamente a direção de Israel e oram naquela direção. Daniel fazia isso. E aquela janela dava de frente para Jerusalém, ele se curvava lá e adorava, tudo aberto, bastava fechar a janela. Deus ia ouvir ele do mesmo jeito, mas não. Por quê? Porque ele tinha no coração dele que me faz o que quiser.
contanto que eu agrade ao Senhor. Olha o exemplo. Ou você acha que Hebreus 11 está escrito aqui por quê, irmão? Para servir para mim e para você como exemplo. Para a gente copiar esse exemplo. Exemplo de pessoas que querem agradar a Deus acima de tudo. Então isso é fé. O Hebreus 6, 9, vou ler a parte do 9, vou ler corrido, só para você sentir o sentimento deles. Hebreus 6, a partir do 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Ele está falando dos heróis da fé, está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Ele está dizendo, não sejam preguiçosos, não sejam, pelo contrário, pela fé e pela paciência, sejam imitadores dessas pessoas. Paulo fala, me imitem, porque eu também estou imitando a Cristo. Então Cristo é o nosso alvo principal, e essas pessoas que também se inspiraram nele. Então, o que a gente começa a perceber? Se eu quero agradar a Deus, tudo que eu fizer tem que ser em fé. Guardaram? Se eu quero agradar a Deus, eu preciso que a palavra dele esteja aqui dentro do meu coração. 2023 é o ano para que a gente comece a ter essa palavra mais enraizada no nosso coração. Eu não vou perguntar aqui, é só para você refletir. Mas quem aqui já é crente nunca leu a Bíblia toda? Não precisa falar, não precisa levantar a mão, não precisa nada. É só pensar. Quem aqui é crente e nunca leu a Bíblia toda? Só assim, ninguém sabe mesmo quem é mesmo? É vergonhoso isso. Um crente que nunca leu a Bíblia. É normal que uma primeira leitura, a gente não entenda tudo. É normal. Eu lembro quando eu li a Bíblia toda lá, ainda mais os livros lá do Antigo Testamento, as profecias, é bem difícil. Aí quando a gente já leu uma segunda vez, a gente começa a perceber. Uma terceira vez, as coisas começam a ficar mais linkadas. Eu leio Hebreus e me lembro do que eu li lá atrás, as coisas começam a ficar mais claras. Quando eu leio a Bíblia e somo com as pregações, com os ensinamentos, com a escola de vida, aí então que os horizontes vão ampliando cada vez mais. Então, isso tudo vai acontecendo à medida que a gente vai se debruçando ali na leitura bíblica. Aí, antigamente, a gente tinha muito essa questão até do memorizar textos. Só que, infelizmente, por causa de pessoas que, às vezes, sabem muito, decorou versículos, mas tem uma vida totalmente fora, né? Tu vai ver na rede social, a pessoa tira uma foto toda lasciva e escreve, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por causa de coisas desse tipo, por causa de pessoas que tatuam texto, mas têm uma vida totalmente longe e fora da presença de Deus, por causa disso a gente começa a falar, não adianta ter o texto, não adianta falar, por causa de maus exemplos. Mas eu tenho que pegar esses maus exemplos e jogar no lixo, irmão. É bom sim que eu leia a Bíblia, é bom que eu estude a Bíblia, é bom que eu medite na Bíblia, é bom que eu tenha versículos gravados, porque qual é a forma mais fácil de eu consultar? É se ele estiver gravado na minha mente. É ou não é? É. Jesus, Deus, quando dá a lei, Deus mandava que ela fosse lida periodicamente para que o povo aprendesse, guardasse, memorizasse. Bom se a gente tivesse toda ela memorizada, isso é bênção. Então, é coisas que a gente tem que começar. 2023, coloque como um alvo. Você não precisa ler toda ela em um ano, que às vezes é dificultoso. Não tem que ser aquela coisa toda, porque a gente fica muito naquela, tem que ler todo dia. Aí um dia que você não leu, aí vem Satanás, viu? Aí vem a tua carne, não dá não, já era, perdi. Ah, deixa para lá, aí você abandona. Por quê? Está 3 dias sem ler, por qualquer que seja o motivo. Comece a ler, retome a tua leitura no 4º dia. Ah, hoje eu estou bem, estou com a mente fresca, estou conseguindo fluir, tu leu 5, 6, 7 capítulos. No outro dia tu está mais cansado, está sonolento, leu só 1. Amém.
É porque a gente quer às vezes ficar com muitas regras e acaba não fazendo nada. Não precisa ler a Bíblia toda em um ano, lê em 2, lê em 3 anos. Pô, se você lesse a Bíblia toda em 3 anos, a cada 3 anos você lesse ela toda, olha que beleza. Tu já tem 30 de crente, já teria lido 10 vezes. Mas a gente quer criar desculpas. Eu não entendo. Nem tudo você vai entender mesmo, mas você está se alimentando. Às vezes tu vai comer uma comida que tu não sabe como que o camarada fez, mas ela está te alimentando, mesmo que tu não sabe como é que foi feita, de que maneira, mas está te alimentando do mesmo jeito. A palavra de Deus, o salmista vai falar no Salmo 119, tua palavra eu tenho escondida no meu coração. Para quê, irmão? Que o salmista escondia a palavra de Deus dentro do coração dele? Para eu não pecar contra ti. Paulo fala em Efésios 6, a armadura de Deus. Ele vai falando várias coisas, né? Ele fala do cinto da verdade, né? Fala da couraça da justiça. Rapaz, vou falar isso de surpresa aqui agora, sem ter pensado antes. Vai ser difícil, hein? Fala os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e o que eu quero. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Paulo fez uma analogia com um soldado romano, então eu tenho que imaginar, com a fé eu me defendo, a salvação na minha cabeça me protege dos dardos inflamados do diabo, a pregação, a preparação do evangelho da paz, essa pregação é os meus pés, é onde eu caminho, é para onde eu tenho que ir, eu tenho que me locomover. Vamos pensar na espada do Espírito. É a única das armas que serve tanto para eu me defender, quanto para eu atacar. Como Jesus fez para se defender de Satanás quando foi tentado? Ele se defendeu com a palavra. E como ele atacou Satanás? Com a palavra. Satanás vinha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Aí ele atacava, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vinha, Satanás, não tentarás o Senhor nosso Deus. Depois ele vinha e, arreda-te daqui. Então ele atacava e ele defendia. Mas porque a palavra estava onde? Dentro de Jesus, no coração dele, na mente dele, na boca dele. Ou tu acha que, calma aí, Satanás? Google. Eu uso muito Google, tá? Não é crítica, não. Eu uso a beça. Para preparar a mensagem, é o Google do lado e... aquele versículo mesmo... é útil, mas é mais útil ainda se tiver na boca aqui, ó. Jesus já tinha ela, tal. Então isso é bom, vamos voltar a desenvolver isso. Geração Vida aí, que se tiver o professor aqui do Geração Vida, vamos começar a desenvolver isso com as crianças. Salmo 23, qual é? Salmo 91, o que está lá do Sermão do Monte, o que está escrito? João 3,16. Eu estou falando só as que eu sei, irmão. Parou por aí. Tá lá. Então você começa a incentivar. Eu falei que não ia ficar muito tempo, né? Oséias 4,6, o meu povo foi destruído, porque não conhecia a minha palavra, porque lhe faltava conhecimento. Se eles soubessem, eles não seriam destruídos. Outra coisa que nós temos que fazer para agradar a Deus, andar com Ele. Gênesis 5:24 é maravilhoso. A Bíblia fala assim, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Várias gerações se passaram, de Adão até Enoque. Muitas gerações passaram. A Bíblia não registra nenhum homem, desde Adão ali com Caim, depois que Abel morre, Deus ainda falou com Caim. A Bíblia não registra ninguém que tenha se relacionado com Deus, falado com Deus, que tenha andado com Deus. A Bíblia dá um salto. De Adão, várias gerações, torres foram construídas, povos foram espalhados, muita coisa aconteceu e você não vê Deus se comunicando, você não vê Deus falando, você não vê Deus se relacionando. Deus volta a falar de novo com um homem, e esse homem foi Enoque. Só que o mais legal de tudo é que Deus está andando com Enoque. Deixa eu ler primeiro o que Hebreus fala de Enoque. Hebreus 11:15 fala, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte.
ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque agradou a Deus de tal modo que Deus falou: vem para cá, cara, eu quero você comigo aqui em cima. Mas calma aí, Deus, eu não morri ainda, tu não vai morrer não, eu quero você do meu lado. A única coisa que Enoque fez, que a Bíblia registra, é que ele agradou a Deus. Só isso. Então, se você começar a agradar a Deus, irmão, 2023, cuidado. Porque pode ser que Deus faça a mesma coisa, falar: vem para cá, cara. Mas Deus, você não voltou, não tem problema, eu não voltei ainda, mas você vai vir para cá antes do tempo. Tem que deixar todo mundo avisado. Começa a agradar a Deus e avisa: gente, se acontecer alguma coisa, se eu desaparecer de repente, é porque Deus está se agradando de mim. Amém? Foi só Enoque não, você tem na Bíblia vários registros de pessoas, né? Tiago mesmo registra a respeito de Abraão. Em Tiago 2:23 ele fala que, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi lhe atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era tão íntimo de Deus, que Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, ele conversando lá com Jesus e com o Espírito Santo, ele falou: por acaso poderei eu ocultar alguma coisa de Abraão? Deus, se fosse eu fosse Jesus ou o Espírito Santo, você pode tudo. Você faz o que você quiser. Deus Todo-Poderoso falou: eu não posso fazer nada naquela terra sem antes falar com Abraão. Por quê? Ele vai dizer depois em outros versículos aqui, que chegou um dado momento do relacionamento de Deus com Abraão, que Abraão agradou tanto a Deus, que Deus falou: Abraão, a partir de hoje, você não será mais chamado de servo. Vocês lembram disso? Mas de amigo. Olha, irmão, o relacionamento dele era de Senhor, Senhor, servo, servo, Senhor, Senhor, Senhor. Ele chega, nosso relacionamento não é mais assim. Agora a gente conversa sobre amigo. E um amigo, ele não esconde nada do outro. Então, tudo que Deus fazia, Deus antes falava com Abraão. E Jesus fala isso a nosso respeito. Jesus, em João 15:14, ele fala: vós sois meus amigos, falando dos discípulos e de todos aqueles que viessem a se tornar seus discípulos. Ou seja, eu e você. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu os tenho chamado de amigo, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso é relacionamento, isso é andar junto, isso é ser amigo, é não esconder, é falar, é se comunicar. É isso que Deus quer ser de nós, é assim que nós vamos agradar a Ele. Da mesma forma que Ele fala tudo para a gente também fala tudo para Ele. Como? Em oração. Deus, é isso que está acontecendo, me ajuda nisso, Senhor. E é justamente essa, mais uma forma de agradar ao Senhor, é pedindo a Ele sabedoria. Quando Salomão pôde escolher o que ele quisesse, e ele escolhe sabedoria, isso agradou tanto a Deus, que Deus fala: cara, você me pediu sabedoria para conduzir o meu povo. Você poderia ter me pedido riqueza, poderia ter me pedido que vencesse os teus inimigos, poderia ter me pedido tudo, mas você me pediu sabedoria. Por causa disso, além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar paz diante dos seus inimigos e você vai vencer todo mundo. Porque ele agradou tanto a Deus, que Deus não se limitou a dar uma única coisa, Deus deu para ele de forma desmedida. Por isso que eu falei que agradar a Deus não é para a gente receber alguma coisa dele, não é para ele nos amar mais, não é para que a gente possa merecer alguma coisa dele, mas quando a gente o agrada, irmão, automaticamente o céu se abre. Amém? Glória a Deus. Estou correndo um pouquinho mesmo, por causa, Rafael pegou meu tempo. Perdoando os pecados uns dos outros. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Mas se você quer agradar a Deus, irmãos, perdoa. Não faz nenhum sentido você achar que vai obter alguma coisa de Deus se você não perdoar. Porque é uma troca. Aí eu vou entrar no maior de todos os pecados. Se você cometê-lo, você fatalmente vai desagradar e muito a Deus. E qual é o maior dos pecados? É quando eu não pratico
ou quando eu deixo de fazer o maior dos mandamentos. Melhorar. Se esse é o mandamento maior de todos e mais importante, se eu não faço ele, eu estou cometendo o maior dos pecados. Sim ou não? Falei besteira? É implicação matemática, né? Esse é o maior mandamento, é o mais importante que eu tenho que fazer. Se eu não faço, eu estou cometendo o maior dos erros. E a Bíblia, o tempo inteiro, ela fala disso. Agora eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 5, a partir do verso 19. Era aqui que eu começaria a parte da noite, sabia? A parte da manhã eu acabei agora. Eu tinha que ter terminado de manhã, isso tudo que eu falei até aqui, até esse momento. Para agora começar a parte da noite, tá vendo? Sentindo que tá maior clima de início de pregação? Abre sua Bíblia, eu estou esperando. Não é assim que a gente começa? Mas amém. Gálatas 5, a partir do verso 19, a Bíblia vai falar assim, ó, ora, as obras da carne são conhecidas, coisa que todo mundo já sabe, Paulo está dizendo aos Gálatas, e são, já vou, meu irmão, por causa do tempo mesmo, eu já vou lendo e fazendo alguns comentários. Eu não vou falar, eu não vou especificar uma por uma, porque vocês não vão compreender. Eu vou pegar as obras da carne e vou dividir em blocos. Já vou fazer isso agora contigo enquanto leio. O primeiro bloco é bloco relacionado com a sexualidade. Ele fala, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. É o primeiro bloco. Prostituição é quando a gente tem relação sexual em troca de alguma coisa, de um dinheiro, de um valor, quando tem barganha. Impureza é tudo que não é puro, relacionado também a essa área. Lascívia é a sensualidade, é a sedução, é uma área. Aí ele vem e começa a falar de uma segunda área. Idolatria, feitiçaria. É a área ali quando você começa a botar coisas à frente de Deus, adorar coisas como o próprio dinheiro à frente do próprio Deus. Aí vem para o terceiro bloco. Observe que o primeiro ele cita 3 coisas: prostituição, impureza e lascívia. O segundo bloco ele só fala de 2, idolatria e feitiçaria. O terceiro bloco ele vai falar inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. O terceiro bloco tem a ver com relacionamento, e ele vai falar 8 coisas. O quarto bloco só tem 2, ele vai falar bebedices e glutonarias, que são pecados relacionados ali com como a gente lidar com a comida ali, com a bebida. Mas observem que dos 4 blocos, qual é o que Paulo fala mais coisas, mais problema? O terceiro, que é justamente o bloco de relacionamento. Talvez seja aí aonde a gente tem mais problema. Se a gente quer agradar a Deus, temos que andar no Espírito. Se eu começo a andar na carne, eu começo a desagradar a Deus. E andar na carne, ou ser um crente carnal, está mais relacionado com relacionamento do que qualquer outra coisa. Quando a gente falar de carnalidade, a primeira coisa que vem na mente é a questão sexual. O cara está carnal. A gente pensa logo na sexualidade. Mas isso daí ele apresenta 3 coisinhas. A gente pensa logo em imagem, em religião, porque adora outro Deus. Paulo nem perdeu muito tempo falando disso. Agora, quando ele foi falar de relacionamento, ele ficou dizendo ciúmes, porfias, inveja, dissensões, mais 4 aí. Facções. Por quê? Porque está aqui o principal motivo que faz com que você e eu sejamos crentes carnais, crentes que desagradam a Deus. E é aqui que a gente precisa crescer. Aí ele continua dizendo, coisas semelhantes a estas. Aí ele vem uma palavra muito forte, que a gente finge que não está na Bíblia, mas está. Bebedices, glonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora, Paulo está dizendo, acerca dessas coisas eu vou falar para vocês, como eu já falei antes. Não é novidade não, Galatas, eu já falei para vocês antes. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que
tais coisas praticam. Isso aqui não é historinha, irmão. Pratica o que, Paulo? Inimizades, porfias, partidarismo, né? É dizer, esse grupinho eu fico, com esse grupinho eu não fico. Aqui só tem gente legal, ali só tem gente chata. Esse pessoal aqui eu saio, eu converso, eu me relaciono. Aqueles ali eu não quero nem chegar perto. Porfias. Ciúmes, iras, discórdias, eu não vou ficar falando um a um, não é meu objetivo. Dissensões, facções, invejas. Paulo está dizendo, quem está fazendo essas coisas aqui não vai herdar o reino dos céus. Ah, glutonaria e bebedice também. Mas deixa isso para outro momento. Então, voltando a falar aqui, nenhum amém, né? Ou amém? Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que deixar de lado essas coisas. Eu tenho que começar 2023 jogando isso de lado. Mas Paulo, continuando o texto, que agora também é uma coisa importante, ele fala, mas o fruto do Espírito é. Tem estudos bem profundos do original, que não é o que eu quero fazer nessa noite, que ele está falando aqui no singular, né, irmão? O fruto, né? Não está ali? Não. Vê o próximo aí, o 22. Ó, mas o fruto. Então são vários frutos no Espírito? É um só, é o fruto. Há quem diga, e faz muito sentido, que só tem realmente um fruto, e é só o primeiro. O fruto do Espírito é amor, porque essa divisão de vírgulas, 2 pontos, isso daí é gente que faz, na nossa versão no português. Mas o grego, ele não tem, na verdade o grego não separa as palavras, tá, irmão? O grego, no original, ela está tudo junto, as palavras ali, ó, mais o fruto do Espírito, tudo junto, tudo colado, mais o O junto, o F, tudo colado, sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula, é assim que é o original. A gente vai lendo o contexto, traz a versão para o português e faz a divisão. Então a gente colocou aquelas vírgulas, 2 pontos, a gente que separou o mais do O, do fruto, tá bom? Aí há estudiosos que falam que o fruto é só um, é só o amor. O fruto do Espírito é amor, pronto, esse é o fruto do Espírito. E os outros? São características desse amor, ou seja, esse amor, ele é alegre, ele tem paz, ele é longânimo, ele é benigno, ele é bondoso, ele tem fé, ele é fiel. Mas isso não importa para a gente, ainda que sejam 9 características de um fruto só, o amor encabeça a lista, o amor vem na frente, porque sem amor não faz sentido falar de alegria, não faz sentido falar de bondade. Ninguém é bom sem amor. Ah, mas ao ponto de nós lermos em Coríntios 13, que ainda que eu desse aos pobres tudo o que tenho. Irmão, quer uma bondade maior do que essa? Você pegar tudo o que você tem e dar para alguém que é pobre. Paulo fala, sem amor, não serve de nada. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, tivesse uma fé tal para remover montanhas. Está falando de dons espirituais. Até porque no capítulo 12 ele está falando de dons espirituais. Aí ele fala do dom de variedade de língua, do dom da fé. Ele vem dizendo isso, ainda que eu tivesse esses dons tão fortes e latentes ao ponto de transportar a montanha. Sem amor, serve de nada. Ou seja, o amor é a base para tudo. Tudo tem que ser feito em amor, até a nossa fé. O conhecimento. O conhecimento é um perigo, irmão. A gente conhece, eu falei que é importante para agradar a Deus conhecer a palavra, não falei? É. Mas sabia, se você começar a conhecer muito a palavra, saber a exegese, saber a hermenêutica, saber onde está falando tudo, conhecer o texto de cós salteado, sem amor tu vira orgulhoso, tu vira prepotente, tu fica muito ensimesmado, você até levanta o nariz assim para falar. Porque o que faz o equilíbrio do conhecimento que você tem da palavra? É o amor. É você entender que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que o amor não busca os seus próprios interesses, que ele não se orgulha, ele não se infama. O amor é o contrário. O amor sempre foca, visa o outro. Por isso que Paulo está falando que aqui, ó, que o fruto do Espírito é, acima de tudo, ou encabeçando a lista, o amor. Então, irmão, quer agradar a Deus? Ame.
quer desagradar a Deus, deixe de amar. Porque esse é o maior de todos os mandamentos. É isso que Deus espera. No finalzinho, na abertura de Coríntios 13, que nós lemos, estava escrito lá, agora permanecem 3 coisas, nós lemos. Vocês lembram? Quem estava aqui no início do culto? A fé, a esperança e o amor. Aí Paulo fala, mas o maior destes é o amor. Paulo diz nominalmente quais são as 3 coisas mais importantes. Existem outras, só que essas 3 merecem ser citadas. Fé, esperança e o amor. Mas o maior é o amor. Você sabia que a fé, ela é importante. Mas a fé, ela só tem condições de mudar a situação. A fé é poderosa para mudar a situação. A fé remove montanhas. Se você crê em Deus e fizer a oração da fé, uma pessoa é curada. A fé tem esse poder. A fé tem o poder de pegar uma situação que parece invencível e mudar completamente aquilo. Mas a fé não muda ninguém, ela só muda a circunstância. A esperança, ela muda quem tem a esperança, ela muda a mim. Porque quando eu começo a olhar para o meu futuro esperançoso, entendendo que Deus está no controle, que Deus vai mudar aquela situação, aquilo me faz com que eu não viva uma vida depressiva, ansiosa, não fique preocupado. Por quê? Porque eu sei, eu tenho a esperança, a expectativa de que coisas boas virão. Aquilo está dentro de mim, isso vai mudar, essa porta de emprego vai se abrir, Deus vai fazer um milagre. Então a esperança é essa vacina, esse remédio contra o desespero. Mas a esperança, ela muda quem? A mim mesmo. A fé muda o quê? As circunstâncias. Só o amor é capaz, é poderoso para mudar os outros, os que estão à nossa volta. Se você amar uma pessoa ao ponto de compartilhar com ela, de interceder por ela, de ajudar a ela, se você abraçar, se você falar palavras de amor para animar, para incentivar, o amor não muda somente você e a circunstância, muda também aquele que está ao redor do seu amor, ou seja, uma pessoa amada, ela é transformada pelo seu amor, ao ponto de Paulo falar que uma esposa crente, ela pode salvar o seu marido através do seu comportamento de amor. Um marido pode fazer isso pela esposa, um pai pode fazer isso pelo um filho pode fazer isso pelo um pai, amando, não é acusando. Não é porque você hoje aceitou a Jesus que agora você não fala com nenhum dos teus vizinhos. Imagina, irmão, um crente que não fala com os vizinhos. Mas por que não fala? Porque é tudo cachaceiro, tudo beberrão, tudo do adorador de Balaão, de Baal. São as linguagens que a gente ouve falando aí. Não entende que se você não tiver nenhum relacionamento com essas pessoas, se elas não olhar para vocês como pessoas que amam, você não consegue fazer mudança na vida delas. Jesus falou assim, os meus discípulos serão conhecidos de que forma? Falem. Pelo amor. Discípulo é o que mesmo? Discípulo é um aluno. Jesus é um tutor, é um professor. Discípulo é um aluno, é alguém que está aprendendo. Ele fala, olha só, vocês serão reconhecidos como meus alunos. As pessoas vão olhar para vocês e vão falar, vocês aprenderam alguma coisa com Jesus, se vocês amarem. Se as pessoas virem em vocês o amor, elas vão dizer, esse daí é um discípulo de Jesus, esse daí é um aluno de Jesus, esse daí aprendeu alguma coisa com Jesus, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, ou seja, o amor pode ser aprendido, a gente pode aprender a amar, é possível a gente aprender a fazer isso, e Jesus, ele espera que a gente ame assim, ele espera que a gente ame desse jeito. Sempre, gente, 54, eu vou andando aqui, até travei aqui agora, meu Deus, amém, misericórdia, fechei, ó. Vamos concluir. Se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa andar em amor, esse é o maior dos mandamentos que Jesus deixou para a gente. Jesus, ele viveu na lei. O ministério de Jesus foi todo na lei.
Jesus, ele andava seguindo a lei de Moisés, embora ele tenha interpretado ela de uma maneira e acrescentado, sim, coisas. É muito comum a gente ver lá no Sermão da Montanha, Jesus falando, eis que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É ele acrescentando coisas que ele vinha falar. E quando perguntaram a ele justamente qual era o maior dos mandamentos, você lembra qual é a resposta? Eles estavam tentando dar uma volta ali em Jesus, né, tentando pegar Jesus de alguma maneira. Eles perguntam a Jesus qual era o maior dos mandamentos. O que Jesus responde? A pergunta deles faz sentido, porque eles viviam na lei. E a resposta de Jesus faz sentido, porque Jesus também vivia na lei. Jesus responde de acordo com a própria lei. Jesus recita um texto de Levíticos. Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Só que isso está escrito lá em Levítico. Isso não é nada novo. Isso é um mandamento muito do antigo. Jesus simplesmente mostrou para eles que o amor, é no amor que toda a lei era resumida. Toda a lei se resumia em uma única coisa. Qual coisa? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como nós nos amamos, ou como amamos a nós mesmos. Só que Jesus, depois que ele morre e ressuscita, acabou a lei. Jesus, quando ele ressuscita, ele implanta uma nova forma de lidar com o homem, que é a graça. Amém? Até porque, enquanto Jesus estava vivo, ele nem sacerdote podia ser. E Hebreus vai dizer que uma lei só pode ser mudada quando há mudança de sacerdócio. Só que Jesus, como era alguém da tribo de Judá, nem podia ser sacerdote. Porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Então Jesus não podia mudar lei e Jesus não podia ser sacerdote. Jesus tinha que viver na lei. E ele responde de acordo com a lei. Mas quando ele ressuscita, que ele é ordenado ao sacerdócio, não pela ordem de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, aí quando muda o sacerdócio, muda também a lei. A gente deixa de viver na lei de Moisés e passa a viver na lei da graça. A gente não vive sem lei, nós temos uma lei, só que a lei da graça é uma lei diferente, que rege diferente. Nessa nova lei, Jesus também muda o mandamento. Ele fala, agora um novo mandamento vos dou. Aquele é antigo, aquele era mosaico. E qual é o novo mandamento que eu já falei aqui inúmeras vezes? Jesus fala, amai uns aos outros como eu vos amei. Agora mudou completamente. Porque amar o nosso próximo como a nós mesmos, sabe qual era a mentalidade deles? Sabe quem era o próximo deles? Ao ponto deles perguntarem a Jesus, parece que foi uma pergunta sarcástica, mas não foi. Eles perguntaram, Senhor, mas quem é o nosso próximo? Porque a lei de Moisés, fiquem admirados, mas a lei de Moisés falava que eles tinham que amar os próximos, os filhos de Israel. E os estrangeiros? Não, esse não precisa amar. E os povos que vocês vencessem numa guerra e se tornassem seus escravos? Esse você não precisa amar. Você só ama os que são próximo. Amai o seu próximo como a si mesmo. E quem era o próximo deles? Os samaritanos? Eles nem falavam com os samaritanos. O próximo deles era o povo judeu, era quem estava perto deles. Essa era a concepção. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para mostrar quem era o próximo, que eu não vou falar agora porque o tempo já acabou. Mas a questão é, Jesus muda. Jesus fala, amai-vos uns aos outros, não é o teu próximo, é amai a todo mundo. De que maneira? Como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Se entregando, dando a vida dele, não querendo nada em troca, não buscando os próprios interesses de Jesus, porque ele é Deus, não precisa de nada. Como que ele amou? Ele amou incondicionalmente. Ele amou dando lá a outra face. Ele amou quando estavam prendendo ele lá na cruz. Ele olha e ele fala, Pai. O que ele fala? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que eles estavam fazendo, irmão? Cuspindo, gritando, solta Barrabás, que eu prefiro Barrabás do que ele. Cuspindo em Jesus, furando o seu lado, crucificando Jesus, e Jesus fala, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí você poderia dizer, mas Jesus,
De fato, Jesus é Jesus, está no outro patamar, né, irmão? Mas Jesus não foi o único que orou assim. Estevão, um homem como eu e você, diácono, estava lá, na hora de ser apedrejado, a pedra batia na cabeça, ele falava: Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa que Jesus falou, mostrando que eu e você temos condições. Agora, tenta imaginar o dia de hoje, irmão. Vou te falar a nossa oração. Já falei a oração de Jesus e a de Estevão. Sabe qual é a nossa? Do crente. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Senhor, pesa a mão. É assim que a gente ora. Senhor, pesa a mão para Ele ver. Para que Ele, quando me vê lá em cima, Ele possa... já falei muito dessa música já. Música que é mais... Como que é? Quando vê a minha vitória, a minha glória, quando me vê lá no alto, e vai ver, e vai... Nem sei mais como é a música, só sei que tem sabor de mel. Isso aí, meu Deus, ainda fala que é música de crente. Mas percebe como que a gente é, irmão? A vingança pertence ao Senhor, você vai ver. A gente vê acontecendo alguma coisa com alguém, a gente está rindo, mas quando a gente vê acontecendo, é por causa daquilo. Como se Deus fosse assim. Olha para Jesus, irmão. As pessoas crucificando ele falando: perdoa. Olha para Estevão, as pessoas apedrejando ele, arrastando, porque ele pregou, porque ele falou do amor de Deus, que ele queria que aquelas pessoas fossem salvas, e eles arrastam ele para fora. Paulo vê aquilo, Paulo novo, Paulo como fariseu, ele consente, ele acena a cabeça dizendo: ok, tem meu voto, apedrejem. Paulo viu aquilo tudo. Primeira coisa que Jesus encontra quando vê Paulo lá no caminho de Damasco, Jesus olha para ele e fala: ah, como é duro para você recalcitar. É transformar a mente dele em cálcio, duro. Jesus está olhando para ele e fala: um homem cheio de potencial, cheio de fé, está na tua cara, apareci para você, tu está cego aí, mas continua duro. Por que você me persegue, cara? Aí começa a amolecer o coração dele, que estava endurecido, mas na mente dele ele começou a pensar naquelas coisas. É porque a gente às vezes é igual Paulo, antes de se converter, coração duro. Paulo não conseguia entender, olhava para Estevão, como que esse camarada morrendo ainda continua se dedicando a esse Deus? Porque ele sabia que a pátria dele não era aqui nessa terra, mas no céu. Vou chamar os músicos, acabou meu tempo, não adianta eu continuar falando. Volto a falar disso em outra ocasião. Entendam que para a gente agradar a Deus, eu tenho que fugir dos desejos da carne. E eu preciso me encher do Espírito. Só que quando eu falo desejo da carne, eu quero focar numa única coisa, que é o maior deles, que é justamente o amor, o perdão, o relacionamento, o andar mais uma milha, o interceder um pelos outros, o não falar mal, o não fofocar. Está aí um desafio para 2023, não falar mal de ninguém. Está aí, eu só falo de ciclano se for para Deus em oração, para que Deus abençoe. Se for para Deus, abençoa fulano, Deus. Ou eu vou falar na presença da pessoa, porque eu acho que a pessoa tem que saber. Ou eu vou ficar quieto, vou falar nada. Está aí um bom desafio. Outro desafio para 2023. Ser um intercessor. Orar uns pelos outros. Outro desafio, leia a Bíblia. Tudo isso a gente vai agradar a Deus. Ler a Bíblia, automaticamente eu vou aumentar a minha fé, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, automaticamente eu vou alimentar a minha fé. 2023, eu tenho que falar com todo mundo que eu tiver acesso. Todos os meus amigos do trabalho, todos os meus vizinhos, todo mundo da minha família. Vou parar de ser aquele crente que não fala com ninguém, que não vai em uma confraternização do trabalho, aquele crente que não vai em uma confraternização da família. Como que você vai falar do amor de Deus? Como que eles vão ser amados por você se você não se relaciona com eles? Pastor, porque não conhece a minha família. Imagina, irmão. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor.
Deus espera que a gente ame. Deus espera que a gente ame todo mundo, irmão. É porque eu não consigo parar, né? Mas vou parar. Tem gente que porque o cara é de outra religião, ele não se relaciona. Às vezes é da mesma rua, mas porque é da Umbanda, você não senta do lado dele no banquinho para trocar uma ideia. Não toma uma água porque está com sede, porque ele vai pegar água do centro. Tá com medo de quê, irmão? Tu é crente. E Marcos 11, que fala que se comer alguma coisa mortífera não te fará mal algum, dano algum. Para de ser supersticioso, senta, vai. É porque é de outra religião, você acha que... Se relacione, fale, ouça, aprenda. Não senta querendo falar, não senta do lado só querendo falar o que você acha, o que você pensa. Não, ouça, aprenda um pouco, me conta aí. Pastor, ele vai me contar dos orixás dele. Ó, que ele me conta. É mesmo? Porque tu vai aprender dos orixás dele. Mas quando tu falar de Pedro, de Tiago, de Jesus, ele também vai te ouvir. Aí você acredita que qual é poderoso para libertar? O que você ouviu ou o que você falou? Mas se você não ouvir, você também não vai ser ouvido. É isso. Aí tu não senta do lado porque a pessoa é homossexual e você é crente. E daí? Uma vez falaram que essa igreja é a igreja dos homossexuais. Eu sou pastor, chegou até mim, pastor, falaram isso. Aí eu digo, é mesmo? Que legal. Que bom, porque é mesmo. Essa igreja é a igreja dos homossexuais. É a igreja dos bandidos. É a igreja dos homens, das mulheres, dos crentes, dos ateus, dos incrédulos. Todo mundo pode vir para cá. Todo mundo, quem quiser, vai ser igualmente amado, igualmente abraçado, igualmente ouvido, igualmente respeitado. A igreja não é minha. Quem sou eu para dizer quem pode e quem não pode entrar aqui? Agora, uma vez que a pessoa entrou e fala, aceita Jesus e fala, eu quero mudar a minha vida. Vem cá que eu vou te falar a respeito da palavra que muda, que transforma, que é poderosa para mudar você completamente, se você quiser. Eu não quero, tudo bem, continue aqui. Essa igreja é tua também. Isso é amar. Não importa se é da política A, B, C, se nem é de política nenhuma, não importa. Se é rico, se não é rico, se é pobre, se é necessitado ou se não é, se tem um dízimo grande ou pequeno. A gente nem olha o dízimo dessa igreja. Quem quiser colocar o nome, coloca. Quem não quiser, não precisa colocar. O que a gente faz é ensinar. Agora, se você vai fazer, é você e Deus. A gente não olha. Eu não sei quanto você ganha. Eu não sei nem se você dizima. Tem alguns que eu sei porque me mandam um comprovante, porque anotam no envelope, amém. Mas se não fizer também, não muda. Não muda nada. Nós fomos chamados para amar. Quem liberta? Não sou eu. Quem liberta é Deus. Mas lembrem que enquanto a fé muda a circunstância, enquanto a esperança muda a nossa perspectiva, só o amor muda quem está à nossa volta. Só o amor, só quem se sente amado é que nos ouve. É só quem se sente amado que fala, caramba, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, naquela igreja, naquele lugar. Lá eu me sinto bem e Deus vai trabalhando. Com alguns Deus trabalha instantaneamente. Eu já perguntei isso a Deus. Eu já perguntei, Deus, por que algumas pessoas o Senhor cura de uma maneira instantânea? Uma oração o Senhor curou, o Senhor liberta. A pessoa fumava, orou e a pessoa sente nojo, a pessoa bebia. Carlinhos é um exemplo, e da noite para o dia parou completamente de beber e nem é tentado mais naquela área, foi transformado. Por que outras é uma luta, uma caminhada? Deus não me respondeu não, irmão, eu orei isso várias vezes, até que um dia, um momento, não estava nem orando sobre isso, mas o Espírito Santo quis me lembrar aquilo, dessas orações. Ele falou muito forte, claro para mim. Eu sei a melhor forma que eu trato com as pessoas.
não é você que sabe, não é você que vai me dizer se tem que ser instantâneo, se não tem que ser. Eu sei, eu conheço cada um deles, eu sei exatamente como eu tenho que tratar com eles, e a maneira que eu trato é melhor do que a forma que você faria. Aí eu entendi. Aí depois que eu ouvi isso no meu coração, aí Deus quis ser bom. Ele foi ruim primeiro comigo, brigou comigo. Aí depois ele foi bom. Depois ele falou que tem pessoas que, se ele fizesse instantaneamente uma libertação, aquilo foi tão comum para aquela pessoa que fatalmente, num prazo curto de tempo, ela vai voltar a fazer. Então tem pessoas que Deus, é paulatino, é um tratamento que dura às vezes anos, mas quando Deus trata daquela pessoa, o tratamento é completo. Então não sou eu e você. O que a gente faz, irmão? Ora, confia, espera, crê. E que como Deus vai fazer? Sei lá, eu só espero. Eu só oro e falo, Deus transforma, Deus liberta, Deus salva. Mas está demorando. E o que eu faço? Continuo crendo, continuo orando, continuo esperando. Ele vai fazer quando, como, da maneira que Ele quiser. E nesse intervalo, eu agrado Ele. Como? Amando. Está lá o meu filho que não volta, eu estou orando, o que eu faço? Eu só amo, irmãos. Eu ensinei um caminho, mostrei, meu filho está indo por outro, o que eu faço? Nada, eu oro e amo. Está lá o meu patrão querendo me mandar embora, me caluniando, o meu amigo até xingando, o que eu faço? Nada, eu oro e amo. Deus é que vai fazer, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu queria cantar essa canção antes da gente orar, Rafa. Ousado amor, né? Canta essa canção, irmão. Vai ser 2 minutinhos. Eu passei 10 já. 2 minutinhos e mais 2 de aviso. A gente vai passar só 15. É porque eu queria que você tivesse esse sentimento dentro de você. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão